Fala galera do Pokémon na rede, beleza? Começando mais um programa e já vamos lá com as notícias. Campeão britânico de Pokémon é desclassificado por conduta irregular. Saca só o que o moleque fez. Bom, o campeão da divisão Master, o jovem Ruben, foi desclassificado por ser acusado de vandalismo no hotel onde ficou hospedado à noite seguinte à conquista do título. Olha o que o cara fez. Testemunhas afirmam que Ruben e seus companheiros do time espalharam as próprias fezes em um dos corredores do hotel onde eles estavam hospedados. Meu, o cara é muito retardado, idiota, doente mental, não pode ser. O que leva uma pessoa a se cagar e espalhar suas fezes no corredor do hotel, velho? Nossa, é muito retardado mesmo. Mas vamos para as próximas notícias. Até que enfim veio a confirmação. Pokémon temporada 14 finalmente vai estrear na Cartoon Network do Brasil. Depois de muitos e muitos rumores, o canal afirmou que a nova temporada estreia no dia 7 de março, sábado, às 12 horas, horário de Brasília. Dublagem da 15ª temporada de Pokémon já se inicia no Brasil. A Lupo SP, a Lupo de São Paulo, estará no Anime Park 2012, no dia 17 e 18 de março. É isso aí, galera. Eu pretendo ir no evento, eu quero muito ir. Não tenho certeza se eu vou, mas eu vou fazer o possível para ir. Vou passando a postagem devagarzinho para vocês saberem do local do evento, que está mostrando aí na tela para vocês. O ingresso, que será antecipado, é R$13, e na portaria é 16. E eu vou passar bem devagarzinho aí, é só vocês pausarem o vídeo. A taxa para se inscrever na Lupo lá para participar do torneio é R$2 só, bem baratinho. Então, indo na porta, você vai pagar mais ou menos, você vai pagar R$18, né? E se for antecipado, aí você paga menos, mas na portaria você vai pagar 18 para quem vai na Lupo. Para quem vai acompanhar só o evento do Anime Park, vai pagar 16 mesmo. Mas para quem vai na Lupo vai ter que dar mais R$2 para se inscrever no evento. É isso aí, galera. Espero todos vocês lá. E eu espero que eu vá também. Bushouとポケモンたちが共に暮らす乱世地方。そこでは武将とポケモンが力を合わせて戦う戦が繰り広げられていた。戦とはポケモンと特別な絆を持った武将たちが力を合わせて最大6対6で戦うバトルのことである。戦に参加するポケモンと武将を選んで他の城に戦を挑んで勝利すれば攻め込んだ城が君のものになる。乱世地方の17ある城の全てを戦に勝利して手に入れるのだ。それでは早速戦とはどんなものなのか一緒に見ていこう。操作はとっても簡単。まずは自分の軍のポケモンを選んで将棋の駒のようにマス状態のフィールド上を移動させてみよう。ポケモンを移動させたら技を出すか待機をさせるかどちらかを選ぶだけだ。自分の軍のポケモンを全部動かし終わったら今度は敵の番だ。敵も同じようにポケモンを動かしていくぞ。相手もポケモンを全部動かし終わったらまた君の番。これを繰り返して戦は進んでいくぞ。相手のポケモンに近づいたら今度は攻撃してみよう。敵に近づいて技を選択すると攻撃することができるぞ。ちなみに攻撃範囲や移動できる範囲はポケモンごとに違うぞ。
ポケモンによってはまとめて敵のポケモンにダメージを与えることもできるぞ。攻撃範囲や移動範囲の違うポケモンたち、動かす順番や移動先を考えて戦い、敵のポケモンを全て倒して勝利をつかもう。さらにフィールドによっては特別な勝利条件があることもあるぞ。戦に勝てばポケモンとの絆が深まり、リンクがアップ、ポケモンが強くなるのだ。最後に戦がより楽しくなる3つの心得を教えよう。ポケットモンスターシリーズと同じように、このゲームでもポケモンたちにはタイプの相性がある。タイプの相性がいいと攻撃のダメージがアップする。うまく利用できれば戦を有利に進められるぞ。フィールドをうまく利用することも戦では大切だ。フィールドではマグマや水が邪魔で移動できないなんてことがある。でも例えば水タイプのポケモンなら水の上を、炎タイプのポケモンならマグマの上も移動できるのだ。他にもフィールドにはいろんな仕掛けが用意されていて、フィールドによっては相手を攻撃したり妨害したりできるのだ。そして重要なのが2つの力。武将たちは戦の中で一度だけ武将パワーという力を使うこと。É isso aí, galera, valeu, espero que vocês tenham gostado do programa. Não tem muito conteúdo, eu peço desculpa. Quero agradecer aí a vocês pelas visitas todos os dias. Falta 2 a 3 dias pra gente chegar a 100 mil visitas e a gente tá muito feliz com isso. Vou conversar com o Blastoise pra ele colocar o filme aí pra download pra vocês, que o pessoal tá pedindo muito, mas tá rolando uma confusão aí. Mas isso é besteira, acho que o Blastoise tem que colocar sim, porque tem uns que reclamam, mas tem os outros que querem, e eu acho importante ele colocar, porque tem pessoas aí que tá pedindo por favor tal, e querem o filme. E tem uns que estão exigindo, e por isso o Blastoise ficou nervoso e não quis colocar. Mas ele tem que pensar no pessoal que visita, o pessoal que apoia o blog, o pessoal que tá pedindo para colocar o filme com educação, e esquecer esses caras que pedem sem educação, que eles não importam pro blog. O que importa é a galera. E o Blastoise não colocando o filme por causa de um cara, eu acho meio chato, porque aí então você não tá ligando pros outros pessoal que visita. Você só tá ligando pra aquele cara que não importa nada, que não acrescenta nada pro blog. E os outros que acrescentam, você não tá ligando. Você tá ligando pro cara, porque ele pediu sem educação, tá enchendo o saco pra colocar o filme, você não vai colocar. Aí você tá dando mais valor pro cara que tá enchendo o saco, porque o pessoal que visita, que comenta e que tá pedindo o filme, por favor. Então eu vou conversar com o Blastoise, vou falar pra ele colocar esse filme aí que a galera tá pedindo muito. É isso aí, galera, valeu e até a próxima.